Olá, turma. Nós já adentramos aí várias coisas sobre a educação de jovens e adultos. Já fizemos até agora uma caminhada bem importante. E vamos agora falar um pouquinho, fazer uma recapitulação das experiências da EJA no Brasil. E aqui só para relembrar todo esse percurso histórico que nós fizemos. Passamos aí pelo período colonial, olhando aí tudo que foi destaque nesse período. Vimos aí o período, a chegada da família real, período imperial, republicano. Passamos aí pela era Vargas, regime militar, a retomada democrática. E durante toda essa caminhada, nós percebemos que aconteceram avanços, transformações na educação de jovens e adultos. Mas nós percebemos também que esses avanços, eles vêm acontecendo ainda de forma lenta, que muitas políticas públicas, elas não são consistentes. E isso se torna real quando a gente olha para o quadro de analfabetismo que nós temos hoje no Brasil. De acordo com o IBGE de 2010, nós temos aí uma taxa de 6,6%, 11 milhões de analfabetos. E está na metas, do PNE, do Plano Nacional de Educação, reduzir essa taxa de analfabetismo no Brasil. Então, vimos aí que a EJA é essa modalidade de ensino, que funciona nos ensinos fundamentais, no ensino médio, que ela é destinada à educação de jovens e adultos, aqueles que não completaram os anos da educação básica em idade apropriada por qualquer motivo que seja. Então, a EJA ela se divide em duas etapas. O ensino fundamental, que são para jovens a partir de 15 anos e tem a conclusão em 2 anos. E o ensino médio, que são pessoas maiores de 18 anos e que tem sua conclusão em 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Então, nessas transformações que a gente percebeu ao longo da história, o papel do professor também se transformou. Olhamos para esse quadro, Os primeiros educadores foram os jesuítas, que tinham a missão de catequizar, era uma educação mais voltada para a catequização. Depois tivemos aí com a expulsão dos jesuítas, a própria coroa, ela designava quem poderia exercer as funções pedagógicas. Então, a profissionalização do educador brasileira, ela começou a ser desenhada mesmo em 1835, quando a primeira escola de educadores foi criada, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E ainda hoje, até os dias atuais, a qualificação dos profissionais da área de educação desperta uma preocupação de nossas autoridades. Até hoje, ainda preocupa-se, ainda busca políticas públicas voltadas para a formação do professor. Então, o professor, com essas transformações, ele deixa de ser um mero transmissor, aquele que, dotado do conhecimento, coloca o conhecimento dentro do aluno e passa a assumir o caráter de mediador do conhecimento. É uma relação de diálogo, professor e aluno, que surge a educação. Eu ensino ao mesmo tempo que eu aprendo. A formação profissional passa a ter uma exigência em todo esse percurso, A formação continuada, ela é uma exigência. E com essa exigência, acontece a expansão dos cursos de licenciatura. E com essas exigências, acontece aí a expansão dos cursos de licenciatura. Então, o educador da EJA, ele precisa buscar uma educação libertadora, construir conhecimentos para a vida. E isso se dá também através da qualificação e da formação do professor. E aqui a gente vai ver, os principais programas de EJA no Brasil. Alguns deles nós já falamos, mas vamos fazer aqui um breve resumo. Nós tivemos aí o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, que é uma prova do INEP, para a obtenção do certificado de ensino fundamental e ensino médio. Então, é um exame que se destina a certificar as competências de jovens e adultos.
Temos aí os programas dos anos 2000, né, que foi o Fundeb. Não poderia deixar de falarmos do Fundeb, que foi um marco importante, porque é através do Fundeb que a EJA ela é incluída como uma política de financiamento. Não podemos deixar de falar do Fundeb, porque é aí que acontece a inclusão da EJA na política de financiamento da educação, né? É através do Fundeb que acontece a questão financeira, né, da educação. Tivemos aí o ProJovem, Programa Nacional de Inclusão de Jovens, ProEJA, que nós já até falamos, que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de EJA. Então, esse programa, ele tem a junção da educação profissional com a educação básica. O PRONERA, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Alguns desses programas, eles ainda existem até outros já foram extintos, né? Programa Brasil Jovem, Programa Sentinela, Agente Jovem, Programa Brasil Alfabetizado, Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, Conselho Nacional da Juventude, Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos, o PRONATEC, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, entre outras ações, né? Tivemos e ainda temos muitas ações voltadas para a educação de jovens e adultos. Os desafios da EJA, né? A EJA ainda passa por muitos desafios. E um deles é que ela ainda é tratada meramente como uma forma de alfabetizar os que não tiveram oportunidade de estudar. É preciso olhar com outros olhos. A educação de jovens e adultos, além de incluir o aluno e ampliar os seus conhecimentos, ela deve preparar para o mercado de trabalho. Afinal, a aprendizagem ela continua em todas as fases da vida e não somente na infância e adolescência. O processo de planejamento e gestão do ensino também ainda é um grande desafio para a educação de jovens e adultos. Temos aí a evasão escolar, temos a desmotivação por parte dos professores e dos alunos, temos a dificuldade de aprendizagem, que também é um grande desafio na EJA, a falta de recursos didáticos apropriados e a formação continuada de professores. Mas quando a gente decide trilhar esse caminho da educação, quando a gente se decide adentrar num curso de pedagogia, a gente precisa olhar para esses desafios, não como uma forma de nos parar, mas como uma forma de nos motivar a ir além. Por isso, com tudo isso, com toda essa trajetória, com todos esses desafios, a educação precisa ser olhada como essa arma poderosa de transformação social. Através dela, nós podemos formar cidadãos mais críticos, conscientes do seu papel social, com mais oportunidade e melhoria na sua própria qualidade de vida. Não podemos esquecer desse detalhe. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo, como diz Paulo Freire. Assim, então ficamos com esse pensamento para refletirmos. É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação. Então, viva a educação de jovens e adultos, porque é nessa educação que nós podemos fazer renascer a esperança e acontecer a transformação na vida de tantos jovens e adultos. E aqui termina as nossas videoaulas, mas eu espero você, para que nós possamos fazer dos nossos próprios encontros virtuais, presenciais, verdadeiras salas de discussões, circuito de cultura, como diz Paulo Freire, para que a gente possa, através dessa metodologia dialógica, trocar conhecimento, adquirir novos saberes. Então, até lá!